O governo paulista ameaça impor medidas rígidas para conter a disseminação das variantes do Reino Unido e de Manaus do coronavírus. Sobre essas possíveis ações de combate à Covid-19, a gente conversa agora, mais uma vez, atendendo gentilmente, secretário de Estado da Saúde, Dr. Jean Gorenstein. Tudo bem, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado sempre. Bom dia, Tiago, Adriano e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Sempre um prazer conversar com vocês. Doutor, quem diria que um ano depois do começo da pandemia estaríamos ainda aqui falando sobre a pandemia e sobre esse início da vacinação, e estamos num período, claro, de carnaval, sem festa, mas muita gente desrespeitando medidas sanitárias com imagens e tudo mais. O que o governo de São Paulo pode fazer no caso dessas variantes do coronavírus? Quais ações que podem ser adotadas? O que o Centro de Contingência está prevendo para as próximas semanas? Tiago, primeiro, uma coisa que foi interessante, até a semana passada nós tínhamos 9 casos de pessoas que haviam voltado da região do Amazonas ou entrado em contato com alguém da região do Amazonas, portanto, eram 9 pessoas que tiveram quadros clínicos, na sua grande maioria, brandos, mas que foram pesquisados e identificou-se essa variável. Algumas cidades do interior de São Paulo tiveram um incremento muito alto do número de casos e, inclusive, de jovens que tiveram casos bastante graves. E, dessa forma, a variante, tanto em Araraquara quanto em Jaú, foram pesquisadas. Em Jaú, das 3 amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz, as 3 foram positivas para aquela variante. E para Araraquara, nós tínhamos a impressão de que eram 8 amostras positivas para a variante do Amazonas e 3 para o Reino Unido. E chamava muita atenção, porque aquelas 3 pessoas do Reino Unido, nenhuma delas ou viajou, ou trabalhava, por exemplo, na casa de alguém, ou era amigo de alguém, por exemplo, que tivesse viajado. Então, elas foram reanalisadas especialmente pelo Instituto Adolfo Lutz, que não confirmou a amostra do Reino Unido. Então, nós temos agora 12 amostras que são de Araraquara, mais da variante do Amazonas. 3 amostras da variante do Amazonas em Jaú, mais as 9 que nós já tínhamos até a semana passada e uma que nós identificamos agora no final de semana, autóctone. O que é autóctone? Aquela que já circula no nosso meio aqui em São Paulo. São pessoas que não viajaram para nenhum local, que não entraram em contato com alguém que viajou, portanto, a atenção é maior. Mas nós continuaremos seguindo os números da saúde, aqueles índices de internação, de óbitos e número de casos que vai definir para cada região, seja mantido no determinado faseamento. Isso é muito importante. Doutor, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Doutor, bom dia. Essas novas variantes do coronavírus levantam receio, medo de que as vacinas possam não ser eficazes. Quais as evidências a esse sentido aí que a Secretaria tem se baseado? E o cronograma de vacinação segue, ele deu uma desacelerada, a gente pode esperar uma retomada dele, como é que está indo? Essa pergunta do Joel foi muito boa, porque, afinal de contas, nós primeiro precisamos saber o quanto essas vacinas aparentemente têm a sua resposta ou não. A gente já viu que a Pfizer, por exemplo, para algumas variantes, especialmente do Reino Unido, ela não tem a resposta adequada. Mas nós temos um diferencial entre a vacina, por exemplo, do Butantan e as outras vacinas. A vacina do Butantan é um vírus inteiro que foi inativado, ele é fragmentado em vários pedacinhos. E aí, com isso, eles produzem proteínas, que nós chamamos os anticorpos, específicas para cada uma dessas partes. Dessa maneira, é uma possibilidade que esses anticorpos, eles respondam de forma que nós chamamos cruzada com o novo coronavírus mutante, porque ele tem várias proteínas utilizadas, portanto, anticorpos para várias estruturas daquele vírus, diferente de algumas proteínas que são usadas para a concepção de outras vacinas, que usam uma proteína só, proteína spike. E com isso, ela, por ser só ter uma estrutura, logicamente, ela acaba não sendo tão efetiva quanto seria com a do Butantan. Mas, de toda forma, nós precisamos confirmação. Isso é apenas uma suposição. E, caso isso realmente aconteça, a discussão das estratégias vacinais vão ter que acontecer. Será que a gente... até porque a velocidade de
transmissão de pessoa a pessoa é muito maior com essa nova cepa, ou seja, o que a gente chama de infectividade, e nós temos visto uma maior virulência, ou seja, casos clínicos até mais graves em pacientes jovens. E aí tudo isso deve ser muito bem avaliado por todos os agentes sanitários e gestores públicos, incluindo o próprio Ministério, para a gente avaliar as estratégias de vacinação que serão tomadas a partir de então. Paulo Figueiredo, a sua pergunta. Bom dia, doutor. Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou na Flórida, é um dos estados que mais recebe turista, um dos estados mais movimentados aqui dos Estados Unidos, um dos maiores estados, e a gente está aqui já há bastante tempo sem nenhuma restrição. A Flórida teve um aumento menor do que os estados aqui americanos que impuseram restrições duras, e agora teve uma queda mais acentuada do que esses mesmos estados que impuseram restrições. No entanto, quando eu vejo essa discussão em São Paulo, eu sempre vejo vírus, restrição, vírus, restrição, vírus, restrição, e a população aí, principalmente os comerciantes, estão sentindo muito. Não tem uma lição aqui a ser aprendida na forma do combate à pandemia nos Estados Unidos, especialmente aqui na Flórida? Então, você sabe, Paulo, bom dia. Você sabe que a questão da Flórida é também uma questão diferente se a gente for olhar cidades como, por exemplo, São Paulo. Se a gente fizer essa analogia, Nova York e São Paulo estão mais próximos do que São Paulo e a Flórida. Até porque tudo é mais amplo, tudo é mais distanciado, por mais que as pessoas se aglomerem, não existe a aglomeração que existem nesses centros de alta demografia. Então, quando a gente coloca as pessoas dentro de um local mais presas, mais confinadas, existe um acúmulo de pessoas e com elas a maior circulação de vírus, isso é natural. As medidas de restrição, elas na verdade, elas visam reduzir serviços e horários para fazer com que as pessoas se aglomerem menos e com isso dissipem menos o vírus nas populações. O que na verdade acaba existindo é que nós temos uma concepção por exemplo, de fechamentos muito maiores que para o Brasil não aconteceria. Por exemplo, o lockdown. Lockdown no Brasil não funcionaria tanto no ponto de vista econômico, uma vez que nós temos um grande problema que grande parte da nossa população tem uma economia informal, então precisa viver realmente para pagar suas contas. E, por outro lado, se você decreta lockdown, vai todo mundo para a praia, para o campo, e vai viajar e vai se confinar lá. Então, isso já mostrou claramente que não é a funcionalidade. Mas nós também temos que pensar que existe ainda um longo tempo pela frente que nós vamos ter que enfrentar a pandemia até cumprir todas as etapas de imunização. Dessa maneira, temos que adaptar. Temos tido todas as tratativas com setores, especialmente setores de bares, restaurantes, de eventos, de academias, de shoppings, fazendo então com que a gente também possa fazer algumas modificações em cada uma das fases para cada um dos setores. Isso é muito bom, porque não só eles colaboram no sentido de fiscalizarem mais, mas eles também colaboram trazendo informações para que a gente conheça um pouquinho mais os detalhes de cada assistência e possamos adaptar sem esse prejuízo, sem virar e falar assim, olha, não vai funcionar. Nós mudamos o planejamento do Plano São Paulo esse ano. Então, só para se ter uma ideia, no ano passado, a fase laranja se fechava academias, cabeleireiros, barbearias, e se viu que esses são lugares absolutamente seguros, que as pessoas realmente cumprem os protocolos de segurança. Então, cada vez mais, nós estamos nos adaptando. Por exemplo, quando a gente vai olhar academias, se percebia que diminuir a circulação de pessoas dentro da academia significa aglomerar mais pessoas em determinados horários. Porque aquele indivíduo que fazia ginástica às 10 da manhã, ele vai fazer a ginástica entre as 6 e as 7, aglomerando com outras pessoas. Então, o Plano São Paulo... Foi um erro, então, secretário? Não tem dúvida, mas a gente está aprendendo. Eu acho que é um aprendizado. E quando que a gente aprende? Quando a gente aprende a ouvir. Quando a gente vira e chama os setores e vivencia, e eles mesmos colocam as experiências deles para que a gente se adapte. E, com certeza, hoje a gente percebeu que restringir da forma que estava sendo restrita, tanto horários quanto a ocupação em algumas situações, pode realmente ser ruim. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai aprender a se adaptar para poder, dessa maneira, fazer e acompanhar ao longo dos próximos meses o Plano São Paulo
protegendo a saúde, mas também protegendo a economia, porque senão os setores vão, infelizmente, ter um impacto trágico, vários já estão tendo, mas ainda pior, com aumento do desemprego, e não é isso que se deseja. Então, para a gente fechar e deixar claro na prática, doutor Jean, agora nos próximos dias, ainda falando em restrições, novas cepas, o governo do estado, o nosso Centro de Combate ao Coronavírus, pretende tomar medidas mais rígidas para controlar essas novas variantes. Quais seriam? A gente tem acompanhado alguns países proibindo a entrada de viajantes de alguns lugares ou obrigando esses viajantes a fazerem certa quarentena. Tem algum tipo de plano desse tipo para o nosso estado? Na verdade, o incremento maior da testagem vai ser fundamental. Quanto mais testagem nós fizermos, vai ser importante para nós detectarmos, rastrearmos a presença do vírus em cada uma das regiões. O segundo aspecto, que é extremamente importante, é continuar seguindo os índices da saúde, internações, óbitos, fazendo então com que dessa forma nós teremos a possibilidade com essa avaliação de índices, poder saber se nós precisamos ou precisaremos incrementar algumas restrições em algumas regiões. Só para ter uma ideia, nós até o ano passado, nós estávamos com uma variável que era 80% na ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva. Frente às festividades do início do ano e a velocidade com que as pessoas procuraram serviços de saúde, nós baixamos esse índice para 75%. Se nós tivermos e continuarmos atendo uma velocidade ainda maior, nós baixaremos esse índice para 70%. 70% ou 75%, 80% significam uma forma de nós antevermos os riscos de não dar assistência para as pessoas. Se nós deixássemos, por exemplo, o início do ano sem fazer nenhuma modificação, nós já teríamos colapsado o sistema de saúde e pessoas teriam morrido por desassistência. Isso nunca aconteceu na história do Plano São Paulo e não acontecerá. Essa é uma das exigências da liderança que temos do governador João Dória. E outro aspecto é o investimento maior na testagem. Quanto mais testarmos, mais identificaremos, principalmente contactantes, aquelas pessoas que fazem e estão diretamente em contato com esses pacientes, para que a gente possa reduzir a circulação de vírus em cada uma das localidades. Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom dia de trabalho, boa semana, um abraço. Um grande abraço, muito obrigado.